Minha gente querida, muito bem-vinda, muito boa noite, paz e amor no coração. E vamos começar as nossas leituras. O livro é 12 Passos rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz, capítulo Pensamentos. Estamos terminando esse capítulo. Violência física e psicológica. A violência física pode acabar mesmo antes que tenhamos aprendido o caminho do amor, mas a violência psicológica prosseguirá até aprendermos. Só a paz exterior pode ser obtida através da lei. O caminho para a paz interior é o amor. Muito significativo isso nesses nossos novos tempos aí de tanta violência, né? Tanto física quanto psicológica. E o amor é a chave de tudo. Então vamos nos dedicar, vamos aprender a amar para superar todos esses probleminhas. Vamos então para o livro dos espíritos. A gente está falando dos feiticeiros, dos talismãs, do ocultismo em geral. Kardec perguntou: aquele que confia na virtude de um talismã, com ou sem razão, pode atrair um espírito com essa mesma confiança, já que o que atua é o pensamento e o talismã não passaria de um sinal para lhe auxiliar a concentração? É verdade, mas a natureza do espírito que é atraído depende da elevação dos seus sentimentos na pureza da sua intenção. Muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de ter um fim, um objetivo mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias, que favorece a ação de espíritos imperfeitos e zombeteiros. Bom, isso quer dizer que a gente tem que passar para um nível mais abstrato da vida, né? Essa coisa de ter um talismã é uma coisa do concreto, do material. Muita gente precisa de um objeto para concentrar a sua devoção, a sua intenção. Mas a gente não precisa disso, a gente só precisa da confiança, da fé, de acreditar na espiritualidade. Espiritualidade não tem matéria, não precisa de objeto material nenhum. Então, se o espírito precisa ou diz que precisa de um objeto, é porque ele está ou querendo iludir ou ele ainda está muito preso na matéria, né? E aí, quando ele está muito preso na matéria, ele não é muito melhor do que nós. Então, a gente vai pedir ajuda para alguém que é como nós, que não tem muitos recursos, muitas qualidades para poder nos ajudar. Vamos pensar nisso, né? Vamos avaliar bem o que a gente está querendo. Então, vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo,
Continuando no capítulo Pedi e obtereis, falando agora da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A gente falou daqueles que acham que a prece não adianta nada se o espírito já morreu, quer dizer, o corpo morreu, né? E o espírito vai ser condenado às penas eternas, então não adiantaria nada rezar por ele. E a gente viu que não é bem assim, que essa coisa de penas eternas é totalmente fora de propósito. Continuando então. Outros se fundam numa razão mais específica, a imutabilidade dos decretos divinos. Eles dizem que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Então, se fosse assim, careceria de estabilidade. O mundo careceria de estabilidade. O homem, então, não tem nada a pedir a Deus, só lhe cabendo se submeter e adorar a Deus. Nesse modo de raciocínio, existe uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, uma ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. Essa lei, os Espíritos do Senhor a revelam quando o homem se tornou suficientemente maduro para compreender o que na fé é conforme ou é contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, não se leva em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Lhe é inútil todo o desejo de se melhorar, está condenado a se conservar perpetuamente no mal. Se a sua condenação foi por determinado tempo, a pena cessará uma vez expirado esse tempo. Mas quem pode afirmar que ele então possua melhores sentimentos? Quem pode dizer que, a exemplo de muitos condenados na terra, ao sair da prisão ele não seja tão mau quanto antes? No primeiro caso, seria manter na dor um homem que voltou ao bem. No segundo, seria agraciar um que continua culpado. A lei de Deus é muito mais previdente. Ela é sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não estabelece duração alguma para a pena, qualquer que ela seja. E aqui a gente está falando já sobre a pena em si. O que a gente precisa é se arrepender, é revisar os nossos erros e vamos lembrar que Deus não condena, a gente é que com a evolução se sente na necessidade de refazer, de recuperar o que a gente fez de mal, para nos reajustarmos, a gente tem que compensar tudo que a gente fez de mal, de errado, no que a gente prejudicou os outros, que a gente fez os outros sofrerem. Então, somos nós mesmos que nos condenamos, na verdade. Então, a lei de Deus, ela é muito sábia, porque ela coloca na nossa essência, no nosso espírito, essa necessidade, essa pureza, né, de sentimentos, que a gente pode errar, pode virar do avesso, fazer o mal que for,
um dia a gente vai cair na real, vai tomar consciência de quanto que a gente erra, porque nossa primeira necessidade é de ser feliz, e para ser feliz a gente só fazendo bem que a gente consegue, só sendo bom, e a gente vai ter paz e vai conseguir chegar a esse estado de felicidade. Então, a gente se sente na obrigação, na necessidade de resgatar todos os nossos erros e ajudar a todos a quem nós prejudicamos, de uma forma ou de outra, e para isso a gente está aqui reencarnando uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, até a gente conseguir sair desse ciclo vicioso de maldade, de erros, de ignorância. Então, é isso. Vamos para terminar, ler um verso de Carmen Sinira, do livro Mãos Marcadas, psicografada por Chico Xavier. Palavras ao semeador. Cultiva o bem e a paz na própria lida. O mundo é um campo imenso aberto à vida. Plantarás, colherás, tudo será depois como escolhemos o charco mais profundo ou o céu supremos, a alegria ou a tristeza, a guerra ou a paz.